ideal na redação é sempre utilizar fontes, tá? Então você vai apresentar uma porcentagem, né? Você tem que apresentar lá a fonte primária, o instituto que deu aquela fonte, o IBGE, a OMS, a Unesco, né? O site da PRF, o que quer que seja. No entanto, eu particularmente acho difícil decorar dados, né? Para você lembrar ali na hora da prova. Às vezes você lembra, às vezes não. Se forem dados, como posso dizer, dados cristalizados na sociedade, tá? Então, por exemplo, a quantidade aí de quilômetros, né, de rodovias federais, ou a quantidade de quilômetros de fronteiras marítimas, né? Isso não precisa de uma fonte necessariamente, porque isso já é consenso ali nos livros, né? Nos informativos de geografia e de história. Então você não precisa da fonte. Se for uma estatística, né, recente, por exemplo, nesse caso, ele apresenta aqui dados, né, da PRF. O ideal seria, sim, apresentar a fonte. No entanto, se você não se lembrar da fonte, né, o ideal é que você lembre pelo menos do contexto em que isso foi tirado, né? Então, vamos supor que por exemplo, o aumento do feminicídio. Você não tem uma pesquisa só, você tem várias pesquisas falando sobre isso. Então, você não necessariamente precisa apresentar uma fonte se for dentro de um contexto específico. Então, você pode falar, por exemplo, como se tem noticiado em diversos veículos midiáticos, né, o aumento do feminicídio se torna uma questão complexa que urge, né, ser combatida. Então, é imperativo que ela seja combatida. E aí você coloca isso na conta dos veículos midiáticos, porque realmente tem sido noticiados isso. Essas cenas, né, têm sido noticiadas com muita constância, tá? Então, ou pelo menos aqui, nos dados da PRF, né, como foi abordado, dados que foram abordados nos últimos relatórios da própria instituição, já seria uma maneira de resolver aí essa questão da falta exata da fonte, tá? Mas você tem certeza de que esses dados estão lá no site da instituição. Então você afirma que estão no site da instituição, né? Segundo, né, constam no próprio site da instituição. Beleza. Se for, gente, alguma coisa assim muito, muito específica, realmente é um dado do IBGE, é um dado da OMS, é um dado de uma fonte, sei lá, uma pesquisa muito específica. Aí tem gente que fala assim, eu coloco segundo dados, né? Eu não gosto, eu particularmente não indico para os meus alunos utilizarem isso. Por quê? Porque acaba se tornando uma fundamentação frágil. O corretor, ele pode acabar falando assim, mas segundo dados, né? Da onde vem esses dados, né? Da onde? Fonte, vozes da minha cabeça? Não, né?